falar sobre algumas revelações encontradas em essas verdades do Evangelho. Então, antes de eu entrar em Romanos 1, tem algumas coisas que eu quero fazer. Primeiro, vamos começar com oração, e depois vamos ler um pouco sobre algumas coisas básicas que precisamos saber antes de mergulhar em Romanos. Então, Pai Celestial, agradeço sua presença hoje. Agradeço pela paz que você depositou no meu coração esta manhã. Agradeço por você ter me ajudado a desacelerar um pouco para que possamos caminhar por cada uma dessas coisas que você colocou no meu coração pouco a pouco, Senhor. Sei que, para quem estiver assistindo, você vai ajudá-lo a receber exatamente o que precisa de você. Agradeço por me permitir ser o recipiente a ser usado hoje, Senhor. E agradeço a cada um dos nossos familiares que estão aqui presentes hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, há 6 verdades que quero abordar antes de começarmos em Romanos 1. O primeiro está em Mateus 4:4. Diz que Jesus disse: está escrito que o homem não viverá apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então sabemos que quando o diabo falou com Jesus, essa foi uma de suas respostas. Então, é só apontar antes de tudo a palavra de Deus. Então quero que você tenha isso em mente porque precisamos viver disso. Temos que cumprir essas promessas. O segundo é de 2 Timóteo 3 versículos 15 a 17. Diz, e que desde criança você conheceu os escritos sagrados, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé que está em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É proveitoso para a doutrina, para a convicção, para a correção, para a instrução na retidão. Para que o homem de Deus seja completo, totalmente preparado para toda boa obra. E essa é a mais importante que eu quero ter. Uma espécie de prefácio para este estudo porque, em primeiro lugar, as Escrituras. Conhecemos a palavra do Senhor. 1. Nossa fé em Jesus Cristo é o que nos dá acesso à salvação. E então as Escrituras são tudo que Deus respirou. E podemos usar isso para ensinar uns aos outros. Podemos usá-lo para nos corrigir. Isso nos ajuda a saber a diferença entre luz e trevas, a diferença entre justiça e injustiça. E estamos totalmente preparados para toda boa obra em todos os lugares que Ele nos envia. O terceiro. A maioria das pessoas não quer ouvir isso, mas Provérbios 3 versículos 11 a 12 diz que meu filho, não despreze a punição do Senhor. Nem tenha cuidado com sua correção. Para quem o Senhor ama, Ele corrige assim como um pai corrige o filho em quem se deleita. Então, quando passamos por algo, estamos sendo corrigidos. É muito difícil porque dói. Dói ter essas coisas quebradas de nós. Mas temos que lembrar que o Senhor está fazendo isso com amor. E então o número 4. Romanos 8, versículo 28 diz, e nós sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas trabalham juntas para o bem. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que vamos receber coisas boas o tempo todo. Mas, independentemente do que acontecer, isso vai ser resolvido para o bem de todos nós pelas mãos de Deus. Número 5, Isaías 41 diz, não tema, pois estou com você. Não se desanimem, pois eu sou seu Deus. Eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Eu te sustentarei com minha mão direita justa. Então, ouvimos medo pouco nas Escrituras. E Deus está conosco. Tendemos a esquecer que, não importa o que estejamos passando, que Ele está caminhando conosco a cada momento. E mesmo quando caímos, Ele está lá para nos levantar e nos colocar em terra firme novamente. E então o número 6, Jeremias 29:11. Com licença. Pois eu sei os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos para assistência social. E não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, mesmo antes de nascermos, tricotar juntos no ventre da nossa mãe, Jesus está levando seu tempo para tricotar a gente juntos. Certo? Naquele momento, Ele sabe o que vamos fazer. Ele sabe tudo o que vamos fazer. Ele ainda está nos tricotando cuidadosamente juntos. Ele não desiste da gente porque sabe que um dia vamos fazer algo. Ele continua trabalhando conosco e continua nos trazendo para este mundo.
Ele continua andando conosco. Ele nunca desiste da gente. A única vez que o Senhor se afasta de nós é quando nos afastamos completamente dele. E então, ao caminharmos por este estudo hoje, vamos ver que vamos começar primeiro em Romanos 1. E isso é especificamente sobre identidade e vocação. Então, no versículo 1, Paulo, servo de vínculo de Jesus Cristo, um apóstolo chamado, foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Então, assim como Paulo, ele era chamado anteriormente de Saul. E assim como ele, cada um de nós recebe um novo nome. Também somos servos de vínculo, assim como ele era. Portanto, estamos sujeitos à vontade de Deus, totalmente submetidos a ele e ao seu propósito. Paulo foi chamado a ser apóstolo. A marca do apostolado é ser odiada pelo mundo, mas os apóstolos também promovem o avivamento. Então há muita coisa contra a qual eles precisam enfrentar para superar isso. Então, como Paulo, cada um de nós também é chamado de 1 Coríntios 12 versículos 27 a 28 diz: agora você é o corpo de Cristo e membros individuais dele. Então, individualmente, cada um de nós se encaixa nessa peça do quebra-cabeça que completa o corpo de Cristo. O versículo 28 diz: e Deus nomeou na igreja primeiro apóstolos, segundo os profetas, terceiros mestres, depois milagres, dons de cura, ajuda, administração e vários tipos de línguas. Então todos somos chamados por um propósito. Nos encaixamos em uma dessas categorias, e às vezes em mais de uma. E assim como Paulo, também estamos separados do mundo. Somos separados especificamente pelo Evangelho de Deus. Então Atos 26 versículos 16 a 18 diz: mas levante-se e fique em pé. Pois apareci a vocês para esse propósito, para nomeá-lo como servo e testemunha das coisas em que me viu e daquelas em que eu me apresentarei, livrando de seu povo e dos gentios a quem estou enviando, para abrir seus olhos e que possam passar da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Para que possam receber o perdão dos pecados e um lugar entre aqueles que são santificados por mim. Pela fé em mim. Então estamos separados por esse propósito específico porque Deus está nos enviando, a cada um de nós, até de volta para os gentios. Nós somos os gentios. E então estamos pregando e ensinando uns aos outros. E estamos ajudando porque todos estão na escuridão até encontrarem Deus, se voltarem para a luz e começarem a caminhar em direção a Ele. E muitas vezes há pessoas que ficam presas nisso, se afastam e voltam para a escuridão e tentam encontrar o caminho de volta para a luz. E então, se voltarmos ao que estávamos falando em 2 Timóteo 3, 15 e 17. Escritura inspirada por Deus, lucrativa para doutrina, convicção. Às vezes é sobre isso. Às vezes é correção ou às vezes é instrução. Mas não somos feitos para dominar uns aos outros. Somos feitos para edificar uns aos outros. Estamos todos no mesmo nível. Deus não faz distinção de pessoas. Somos todos iguais aos olhos dele. Então agora vamos falar um pouco, no versículo 2 sobre promessas. Então, nossa promessa é o Evangelho, Jesus Cristo no Calvário. E no versículo 2, vemos que ele foi confirmado, declarado e proclamado. É assim que diz, que ele já prometeu antes, por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Sobre seu Filho, que veio da semente de Davi segundo a carne, que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, não conseguimos proclamar o mesmo Evangelho que os profetas e os patriarcas proclamaram. O Espírito Santo confirmou isso. Jesus ressuscitou dos mortos, proclamou isso. Certo? Então, o Evangelho atende a todas as necessidades. Se você pensar na sua vida, ou em uma época em que talvez precisasse de algo ou talvez estivesse ensinando alguém sobre o trabalho, você pode encontrar todo tipo de dor, todo tipo de pecado, todo tipo de raiva, frustração. Você pode encontrar alguém que esteja passando por isso em algum lugar das Escrituras. Então o Evangelho é a revelação de Deus. E recebemos revelações de 3 maneiras. Podemos recebê-los do Evangelho. Podemos recebê-las do Espírito Santo. E, claro, podemos recebê-los de Deus. Romanos 2 versículos 10, 14 a 17, dizem: como então invocarão aquele em quem não acreditaram?
Como vão acreditar naquele de quem nunca ouviram falar? Como eles podem ouvir sem alguém pregando? Como vão pregar a menos que sejam enviados? Como está escrito, quão belos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? Então a fé vem da audição e ouvindo da palavra de Cristo. Muita gente ouve as Escrituras, mas não são imediatamente obedientes a elas. Às vezes, estamos plantando uma semente e não vemos essa frutificação por um bom tempo. Então é difícil pensar: bem, eu não fiz nada. Senhor, o que eu fiz de errado? Isso não significa que você tenha feito isso, porque não é no nosso momento que a semente se concretiza. É pelo tempo de Deus. Então, à medida que você avança em direção ao seu chamado, a revelação é lançado exatamente como vimos com o apóstolo Paulo. À medida que era enviado para pregar aos gentios, quanto mais avançava, mais revelações recebia. Então isso é verdade não só para o apostolado, mas para todos os chamados. Mateus 6:33 diz: Mas primeiro busquem o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão adicionadas a você? Então vamos falar sobre algumas das coisas que são adicionadas a você. 1. Quero falar um pouco sobre graça e paz porque vemos que nesses próximos versículos. O versículo 5 diz por quem recebemos graça e a fé entre todas as nações em nome dele. Romanos 12:3 diz: Pois eu digo, pela graça que me foi dada a todo homem que está entre vocês, não pensar mais do que deveria pensar, mas pensar sóbrio ou humildemente. Segundo Deus deu a cada homem a medida da fé. O versículo 6 diz: Em quem você também é chamado de Jesus Cristo. No versículo 7, a todos os que estão em Roma, amados por Deus, os santos chamados, graça e paz sejam para vocês, nosso Deus, de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos sob graça. E sob a graça, Deus se preocupa mais com seu testemunho do que com seu pecado. Por quê? Porque sua testemunha é um reflexo dele. Quando você compartilha Jesus, pessoas que te veem e te ouvem estão tirando algumas das coisas que eles veem como qualidades de Jesus? Porque é assim que seu reflexo deveria ser. Então vamos falar um pouco sobre a fé de coração aberto. Versículo 8 e 9, Paulo diz: Primeiro, eu realmente agradeço ao meu Deus por Jesus Cristo por todos vocês. Pois sua fé é falada em todo o mundo. Pois Deus é minha testemunha, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, como incessantemente te menciono em minhas orações. Então, servir com seu espírito, como ele fez, é servir com todo o seu coração. O Salmo 37:5 diz para entregar seus caminhos ao Senhor. Confie nele e ele agirá. E também vemos 1. Como Paulo disse, como menciono você incessantemente nas minhas orações. Somos chamados a ser constantes na oração em 1 Tessalonicenses 5:17, Romanos 12:12, Colossenses 4:2, Filipenses 4:6 e Lucas 18:1. Então, 6 exemplos para ser incessante em sua vida de oração. Jéssica, tenho uma pergunta para você. Quando você descreve alguém como sendo incansável em sua vida de oração, como seria isso? Então, para mim, você não para. Sei que há muita correria ao longo do dia, mas vou te dar um exemplo. Então, nos fins de semana, trabalho no hospital. Normalmente, é um dia de 14 horas. Não consigo sentar e orar por 14 horas seguidas ao longo do dia, mas posso orar enquanto faço. Então posso orar enquanto caminho, enquanto falo, entre responder perguntas, quando estou sentado na minha mesa, quando estou ministrando às pessoas no hospital, posso continuar orando. Às vezes essa oração é em voz alta, às vezes em voz baixa, mas você está continuamente com sua mente olhando para o Senhor. Senhor, eu não consigo fazer isso. Preciso da sua ajuda. Mostre-me como fazer isso, Senhor. Não sei o que fazer aqui ou o que essa pessoa precisa, Senhor. Pai Deus, mostre-me o que preciso fazer e o que preciso dizer, e saia de lá qualquer coisa que você ouça. Então, para mim, isso é incessante na oração. Ok.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Jéssica. Como é o verso 8? Aplicado a nós. Então, ela diz: primeiro, eu realmente agradeço ao meu Deus por Jesus Cristo por todos vocês. Pois sua fé é mencionada em todo o mundo. Sim. Então, quando ele disse isso, ele estava falando de Roma, e ele nunca esteve lá ainda, mas ouviu falar da fé deles. Então, para nós no mundo todo. Nesse momento, o Evangelho já o espalhou pelo mundo todo. É isso? É isso mesmo. Estamos conversando. Sim. Eles pregavam em todos os lugares onde estiveram. Ele diz que está falando sobre o crescimento da igreja. Em Roma. Certo? MHMM. O verso 8 diz versículo 8 dito porque sua fé está sendo denunciada por todo o mundo. MHMM. Agora, de quem é essa fé? Conversamos sobre os romanos. Os romanos. Bom. Então ele está dizendo que se lembra deles e reza por eles. Então, na minha experiência, sirvo pregando o evangelho de seu filho. É minha testemunha de como constantemente me lembro de você. Você está falando de ele simplesmente ter uma afinidade com os romanos. Por quê? Ele fala sobre isso durante todo o ministério, mas foi impedido. Vamos conversar sobre isso. É mais tarde em Romanos, mas ele foi impedido. Deus não queria que ele fosse embora ainda. Sim. E havia muitas coisas que ele precisava realizar antes de poder ir para Roma. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se você for para Troas. Ok? Troas é quando a ligação chegou. Vá para a área, certo? Ele não conseguiu levar o evangelho para a Ásia. É mesmo, Andy? Ele não conseguiu levar o evangelho para a Ásia, Ásia Menor. É o mesmo cara de quem estamos falando, Paul? Depois ele vai para Torrecen. De lá, ele vai para Tessalônica. Então ele vira à esquerda em direção a Roma. Então isso é o movimento, Jéssica? Do que ele está falando? Deus está preparando Paulo para se mover em direção ao mundo? Porque depois de Roma, o evangelho se tornou uma religião mundialmente conhecida. Então ele ainda não sabe, mas está sendo preparado para a prisão, que é onde ele escreve a maioria de seus evangelhos mais eficazes. Então ele vai para Roma, mas não à sua maneira, à maneira e no tempo de Deus. Então, verso. Versículo 8. Até o fim. Ele está falando com isso está embaixo. Onda. Liderando Paul para o mundo. É que é quando o evangelho começa a crescer. De fora de Roma. Para onde ele foi para Roma? Quem é a pessoa a quem Paulo ministrou? Quem é esse? É uma mulher. Ah. Lídia. O roxo. A senhora roxa. Certo. Então há um movimento no capítulo 1 começando pelo verso 8. De sair para o mundo. Deus é uma visão mais ampla porque olhe. Ele está falando, adoro te ver. Meu testemunho está sempre nas minhas orações. Eu lembro. Então, você tem que indicar que oro para que agora, finalmente, na vontade de Deus, o caminho esteja aberto para eu vir até você. Agora isso é uma reviravolta mundial porque depois de Tessalônica, depois de Roma, o evangelho se espalha. Para onde? Espalha por toda parte. Vai para Roma e Lídia. Europa? Sim. Espanha? O Paulo foi para a Espanha? Sim. Ele fez. Então, versículos 1-8, você tem que ter isso na cabeça. Enquanto você ensina. E veja. Se essa pressão constante para expandir existe. Você precisa ler versos 9 também. Sim. Ainda não tínhamos chegado lá. Eu ia dizer que ia pular a próxima sessão porque era a jornada próspera de Paul, mas Rick já ensinou sobre isso agora. Ok. Então, ok.
Agora que sabemos que neste ponto a palavra chegou ao mundo, a próxima, sessão depois dessa, claro, seria o verso 11, que está sendo estabelecido pela palavra. Então Paul teve essa jornada próspera. Vou meio que revisar, fui para a prisão, escreveu a maioria de suas escrituras a partir daquele ponto e isso se espalhou pelo mundo, e o versículo 11 diz: Estou ansioso por te ver para que eu possa te transmitir algum dom espiritual para que você possa ser estabelecido. E assim ele fez isso. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre isso. Ok? Eu sei que você estuda bem e se preparou para isso. Alguém pode transmitir um dom espiritual a alguém? Posso te dar um presente espiritual? Não. Era do Espírito. Correto. Você ensina a palavra. Você solta a palavra, e a palavra estabelece a pessoa. Ok. Então, me diga o que ele quer dizer com anseio por vê-lo para poder lhe transmitir alguns dons espirituais que o tornem forte. Porque ele é professor. Ele quer ensinar e liberar o quê? As revelações que ele recebeu do Senhor. E então, como todos ouviram certo? Como todos. Porque os presentes são o quê? Por quê? Por que não são os presentes? Porque os dons não vêm do Senhor. Paul está dizendo que não dá o presente. Você não pode passar o presente. Não posso te dar a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Isso tem que vir do Espírito Santo. Então, o que ele quer dizer, ande bem e cuidado com o pé que passa. Quando ele diz, quando fala em dar presentes, eu teria pensado que o que ele vai fazer é ir ao Senhor e receber uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento sobre sua situação. E talvez o Senhor queira te transmitir, digamos, evangelização. Paulo entenderia isso em uma palavra e isso lhe daria a palavra, que seria a transmissão do Espírito Santo. É assim que eu faço isso. Ele só está liberando a palavra que recebeu. Ele não está dando um sim. Ele não pode subir e simplesmente dizer, aqui, pega isso. Certo. Porque ele não tem nenhuma instrução. Mas é um pensamento. É uma forma de pensar em muitas pessoas, especialmente pentecostais. Assembleias de Deus. Eles Não. Porque quando eu era um jovem cristão, eu ia a lugares onde íamos transmitir a você o espírito da profecia, mas isso não é bíblico. E não é bíblico porque o Espírito Santo. Este Espírito Santo quer me dar o espírito da profecia. Porque diz na Bíblia, ele é quem escolhe receber presentes como acha melhor. Agora o Rick pode ter uma palavra e dizer, acho que você, sabe, Deus pode te usar dessa forma, mas eu não vou ao Rick para pegar um presente. Eu vou a Deus, e Deus me dá o que Ele quer. Sou apaixonado por esse. Então, isso é um pouco mais tarde no meu dia. Ontem à noite, eu te entendo. Sinto que estamos te interrompendo muito hoje. Desculpa. Não. Quer dizer, você está basicamente ensinando o que eu estava planejando. Então, bem, tenho que interromper de novo. Vai em frente. Sinceramente, acho que o que a Kate disse é verdade. Não posso subir e escolher um dos 9 presentes da 1 Coríntios e te dar a você. No entanto, se o Espírito Santo me transmitir uma palavra de conhecimento e disser que aquela senhora ali vai ser uma profeta, uma evangelista ou uma professora, então eu dou isso a ela, mas não sou eu que dou a ela. É o Espírito Santo me instruindo a fazer isso. Você gostaria disso? Isso é completamente diferente do que os outros fazer? Sim. Sim. Mas o que você está falando é de pessoas indo até lá e dizendo, eu ouço um desses 9 presentes que eu dou a... Não. Não é, em parte, um presente de profecia para a equipe. Isso não é do Senhor. Eu ouvi isso. Sim. Venha à minha conferência e eu te transmitirei meu dom de profecia. Ah, sim. Meu Deus. As pessoas pagam uma fortuna para ir a esses eventos. Com certeza. Sim. A Cindy está ali dizendo sim. E você não vai até um homem para receber seu dom espiritual. Você vai a Deus porque é Ele quem decide como quer te usar. Sim. Então,
Amém? Sempre teste a palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, eu definitivamente não vou ter tempo suficiente para terminar isso, mas tem duas coisas que eu realmente quero abordar e que vocês meio que discutiram. Então, o versículo 12 diz: e que eu possa ser consolado junto com vocês pela fé em cada um de nós, tanto seu quanto meu. Então tem, Romanos 15, 5-7. Diz agora Deus, de paciência e consolo, conceda-te que tenhas a mesma mentalidade. Então estamos falando de edificar uns aos outros, sermos da mesma mente, fazer parte do corpo de Cristo. Certo. Agora, Deus de paciência e consolação, conceda-te que sejas de mesma forma uns com os outros, segundo Cristo Jesus, para que possas glorificar a Deus, com uma só mente e uma boca, até o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, recebam-se uns aos outros, assim como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus. E então, aquele momento aqui que acabamos de vivenciar, de todos estarem no mesmo processo de pensamento, com as mesmas ideias, não estávamos discutindo. Estávamos todos no mesmo lugar porque sabíamos que todos pensamos como nós somos chamados a ser. E Hebreus 10, 24 diz: vamos considerar como incitar uns aos outros ao amor e ao bom trabalho. Então, quando fazemos isso, às vezes ajudamos uns aos outros a aprender coisas ou a corrigir coisas que talvez tenhamos errado no passado. Tipo, sabe, alguém que talvez tenha surgido em uma dessas conferências e pensado, sabe, me dê um presente. Eu quero. Sabe, entre em outra pessoa em vez de ir para Deus. E então Tessalonicenses 5:11 diz: portanto, incentive-se uns aos outros, edifice-se assim como estão fazendo. E meu favorito é Provérbios 27:17. Ferro afia ferro, um homem afia outro. Então eu vi muito disso agora há pouco. Mas uma coisa que Rick mencionou antes, e quando estamos falando da jornada de Paulo, às vezes é a de Deus. O momento não está alinhado com o nosso, então às vezes ouvimos um sim, às vezes ouvimos um não, mas às vezes ouvimos um ainda não e só precisamos esperar. Então, no versículo 13, ele diz: por outro lado, não quero que vocês sejam irmãos ignorantes. Tantas vezes propus vir até vocês, mas fui impedido até o momento, para que eu também pudesse ter algum fruto entre vocês, assim como tenho entre os outros gentios. Então, por um breve momento, conversamos sobre ele estar sendo impedido em seu caminho e ter outras coisas que Deus queria que ele fizesse antes de chegar a Roma. E então, a última peça mais importante é que todos nós somos obrigados. Falei antes sobre uma ligação. Todos nós temos uma decisão sobre nossas vidas. Como foi dito, alguns apóstolos, alguns profetas. Certo? Presentes de cura. Conversamos sobre tudo isso. Mas todos nós somos obrigados. Nos versículos 14 e 15 diz: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Portanto, por mais que esteja em mim, estou pronto para pregar o evangelho para vocês que também estão em Roma. Assim como Paulo, todos nós somos obrigados a pregar o evangelho para todos os lugares, para todas as necessidades. Somos enviados. Cada um de nós é enviado. Nem sempre pelo mesmo propósito, mas somos enviados e o evangelho não discrimina. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Nenhum de nós é melhor que outro. E assim vou deixar você com 1 Coríntios 12 e 22. Diz, pelo contrário, que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são indispensáveis. Muitas vezes, tendemos a pensar que certas pessoas, às vezes não têm seu lugar. Talvez eles tenham tido dificuldade para encontrar seu lugar. Talvez estejam presos em algum lugar. Na minha vida, passei muito trabalho de apoio com pessoas que estão em situação de rua ou sem abrigo. E então é fácil pensar, sabe, bem, para que eles estão aqui? É o que a maioria das pessoas pensa. Eles andam pela nossa bilis. Por que eles estão aqui? Tipo, qual é o propósito? O que eles estão servindo? E há duas coisas, de duas formas em que vejo isso. Número 1, esse é seu irmão ou sua irmã. Você precisa incentivá-los e trazê-los para o grupo. Número 2, há um versículo na Bíblia que fala que você pode estar entretendo anjos sem saber.
E acho que qualquer uma dessas circunstâncias pode ser verdadeira quando você vê alguém, então não dá para descartar ninguém, não importa quem seja. Seja alguém que é viciado em drogas ou álcool há anos, alguém que talvez seja abusivo com a família, ou talvez alguém que esteve preso por assassinato. Nenhum de nós é descartado. A qualquer momento, podemos nos voltar para o Senhor, arrepender-nos e começar a caminhar em direção à luz e longe das trevas. E Deus nunca vai desistir de nós a menos que sejamos firmes ao dizer: eu não quero nada com você. Quero estar aqui, quero pecar pelo resto da minha vida, e não quero nada com você. A menos que você esteja nesse lugar, Deus não vai te deixar. Toda oportunidade que você tem para recorrer a Ele e dizer: ajude nas orações mais simples. Ajuda. Eu preciso de você, Senhor. Então eu só quero orar. Pai Celestial, agradeço pela oportunidade de tenha uma demonstração hoje que meio que nos ajuda a falar sobre a união uns dos outros, a incentivar uns aos outros, a se elevar e a poder ter boas conversas, mesmo que sejam difíceis, Senhor, Pai Deus. Agradeço por abrir nossos olhos e ouvidos, Senhor, Pai Deus. E só agradeço pela sua presença hoje porque há coisas que não fazemos ideia que você está fazendo nesses momentos para nós e para os outros, Padre. E você é tão boa. E eu só rezo hoje para que todos que estão ouvindo possam conhecer sua bondade. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Oi. Antes de ir, queria perguntar ao Rick. E baseado em algo que Kate disse. Não acho que Paul tenha dado presentes a um grupo de pessoas. Acho que foi individual. Jesus pode ter feito isso. Acho que pode-se dizer que Jesus fez isso. Mas você consegue lembrar de alguma vez em que Paulo tenha dado um presente a um grupo de pessoas?